Muito bem, então olá a todos, meu nome é Vinícius. Então estamos iniciando uma série de vídeos que tratarão do tema Introdução à Lógica. Então é uma nova série do nosso projeto, nosso projeto Número Imaginário e da Escola Online de Ciências Formais. Então esse curso de Introdução à Lógica eu organizei a princípio em 5 módulos. Então o primeiro módulo é chamado Primeiros Passos na Lógica. Então esse primeiro módulo a gente vai apresentar de forma breve algumas das principais noções da lógica. Então, por exemplo, o que é argumento, validade, premissas e conclusão. Também vamos falar um pouco sobre a questão das falácias informais, o que me permite dizer que um argumento é bom, ou é mau, ou é forte, ou é fraco. Então a gente vai se concentrar em questões mais deste tipo. Um livro que é interessante para essa primeira fase é o livro do Erving Kopp, chamado Introdução à Lógica. Outro livro que também parece interessante nesse momento é um livro do Desidério Murcho, chamado O Lugar da Lógica na Filosofia. Bom, então, esse é o primeiro módulo, e o segundo é chamado A Fundação da Lógica. Então, um breve panorama sobre os escritos lógicos de Aristóteles. Então, também já comentei em um podcast sobre essa questão. Aristóteles foi quem, vamos dizer assim, primeiramente sistematizou o estudo da lógica. Então ele tem um conjunto de 6 tratados sobre lógica que foram organizados e chamados de órgão. Então o órgão é esse conjunto das 6 obras de Aristóteles sobre lógica. Então a ideia desse módulo é dar um panorama geral sobre esses tratados, E claro que a gente vai fazer isso de forma mais resumida e introdutória. Então, para esse módulo, a gente vai usar o livro do Giovanni Reale, chamado Introdução a Aristóteles. Então, esse livro tem lá um capítulo que trata sobre lógica e que nos dá uma visão geral de cada um das obras de Aristóteles sobre esse tema. Feito isso, a gente vai para o módulo número 3, que é a organização da lógica segundo Tomás de Aquino. Então, depois de Aristóteles, a gente vai ter ali alguma contribuição dos estoicos, que vai adicionar algumas coisas à lógica aristotélica. Depois a gente vai caminhando até chegar no período medieval, ou no período mais conhecido como escolástica. Que aí a gente vai ter uma presença bastante forte da lógica. Principalmente nesse período, é um período ali de surgimento das universidades e também é um período em que ocorrem as chamadas disputátios, que são, vamos dizer assim, debates públicos entre os professores. E esses debates eles seguiam um método lógico bastante estrito. No caso de Tomás de Aquino, a gente vai encontrar uma sistematização da lógica com base nas 3 operações do intelecto. Então a gente tem a operação de simples apreensão, que é a operação pela qual eu capturo o que é alguma coisa. Então, dessa operação, eu vou ter o termo, que seria o objeto mais simples da lógica. E a gente tem a operação de juízo, que é quando eu junto ou separo 2 termos. Então, quando eu faço uma afirmação, por exemplo, esta mesa
é de madeira. Então estou juntando mesa e madeira. E, por fim, eu tenho a terceira operação do intelecto, que é o raciocínio, que é quando eu faço esse movimento de juízos para um argumento, né, que é quando eu tenho ali um silogismo. Então, a partir de duas afirmações, eu extraio, né, digamos assim, uma terceira. Então, Tomás de Aquino vai organizar a lógica de acordo com essa ideia. Então, a gente vai dar uma olhada também como isso está desenvolvido. E, para esse módulo, eu vou usar um livro do Gardel chamado Iniciação à Filosofia de Tomás de Aquino, o primeiro volume que trata da lógica. Então, até aqui a gente tem um bom panorama histórico, né, do desenvolvimento da lógica. Daí, no módulo número 4, que é a lógica tradicional, a gente vai ver com um pouco mais de profundidade esse desenvolvimento de Aristóteles e depois com Tomás de Aquino. Então, a ideia é que a gente, nesse módulo, trabalhe um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, a questão dos silogismos, né? Então, a gente vai ver quais são as figuras válidas, quais não são. Também revendo novamente a questão das falácias, né? Não esquecendo também do tipo das proposições com as quais a gente vai trabalhar. Então, tem proposições universais, proposições particulares, afirmativas e negativas. Então, a gente vai sistematizar um pouco mais essas questões que a gente viu nos módulos anteriores. E, por fim, o último módulo, o módulo de número 5, que vai tratar da lógica simbólica. Então, a gente vai tratar da lógica proposicional, também um pouco da lógica de predicados. Então, para esse módulo, a gente pode estudar um livro, que é um livro também introdutório, chamado Um Prelúdio à Lógica. O autor é o Hércules de Araújo e o Leonardo Paulovitch. E acabei esquecendo, na lógica tradicional, existem alguns manuais que são bastante clássicos, né, de estudo. Então, por exemplo, tem o tratado do Jacques Maritain, chamado Lógica Menor. Então, essa lista é uma lista inicial, né, de livros que a gente pode usar para esse curso de introdução à lógica. Então é isso, eu dei uma ideia geral do que eu pretendo trabalhar, né, nessa série de vídeos. A gente vai começar então pelo módulo primeiro, né, que é justamente os primeiros passos na lógica, e convido você então a acompanhar essa nossa série. E se achar interessante, peço também que você divulgue para pessoas que você acredita que tenham interesse também nesses temas. Então é isso, muito obrigado por assistir ao vídeo e até mais.